Fala pessoal, bem-vindos a mais um Desperta Podcast. Hoje eu tô trazendo aqui não só um pai de 2 filhos, casado, mas também um advogado que eu acho que vai ajudar você a progredir com o seu patrimônio. Ele é especialista em holding familiar, vai falar um pouco também sobre inventário. O nome dele é... Carlos Ângelo. Carlos Ângelo, boa noite, seja muito bem-vindo. Pô, prazer receber você aqui para poder desmistificar metade da população brasileira. Prazer é tudo meu, me sinto muito lisonjeado de estar aqui, sou fã do canal. Que bom ter você aqui. Legal. A gente está acompanhado também da esposa dele, do nosso maravilhoso produtor, Cássio, e hoje a gente vai trocar uma ideia e eu acho que vai ser muito proveitoso para você, então já vai mandando para alguém de direito aí, para ele responder a pergunta que a gente estava conversando antes de começar a gravar, de o que é uma holding familiar e o que é um inventário. Então, como diria minha avó, vamos começar pelo começo. O que é essa holding familiar? Vitão, holding familiar é uma pessoa jurídica, né? Uma empresa que a gente cria com o intuito de integralizar patrimônio e proteger esse patrimônio e facilitar a sucessão desse patrimônio. Você tem algum exemplo, assim, de um caso bem sucedido que o cara ia fazer um inventário e ia gastar uma fortuna? Eu tenho um exemplo do que você nunca deve fazer, que é um testamento, por exemplo. Testamento, as pessoas acham que o testamento é uma coisa muito viável. E é a pior coisa que você pode fazer, porque é extremamente caro. De todos os eventos jurídicos de transmissão de propriedade que você pode fazer, na minha humilde concepção, o testamento é o pior, porque ele é o mais caro. Porque além de todos os trâmites, impostos, escrituras, certidões que você tem que fazer, você ainda tem que contratar um advogado depois para levar isso a juízo para poder processar esse testamento depois. Então, a gente faz uma holding no intuito de proteger o patrimônio de uma família. Por quê? Vamos lá. A gente cria uma pessoa jurídica, integraliza o patrimônio dessa família nessa pessoa jurídica. Ou seja, cria um CNPJ, coloca todo mundo lá dentro como sócio, digamos assim. O CNPJ ele é uma consequência. A gente cria uma empresa na junta comercial. A gente faz um contrato social, tudo direitinho, e abre essa empresa na junta comercial. O CNPJ é uma consequência. Tá, só para ter um registro ali, né? Sim. E aí todo mundo fica uma espécie de sócio ali com o objetivo de desfrutar do patrimônio, é isso? Não, eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você trabalhou anos da sua vida e constituiu um patrimônio, que é uma casa, entendeu? Um terreno, alguma coisa do gênero. E aí você, se tem filhos, acho que o pensamento mais lógico é: eu vou construir um patrimônio para deixar para os meus filhos. Que é o que todo mundo pensa, né? Só que quando você faltar, esse patrimônio for transmitido através do inventário, você vai deixar o seu filho mais pobre. É porque ele vai ter que pagar não sei quantos %, né, para poder transferir para o nome dele. Cara, ele vai ter que fazer um inventário. E aí vai ter que constituir um advogado para processar esse inventário, porque o inventário não pode ser processado sem inventário. E aí você tem 2 tipos de inventário. Você tem o inventário extrajudicial, que é um inventário amigável, que não tem menores ou incapazes envolvidos, e aí você faz no cartório de notas. Esse até é relativamente rápido, você pode processar ele até 3 meses. Mas vou te dar um exemplo. No meu escritório, um inventário amigável e extrajudicial, a gente cobra 7% do valor do espólio. Isso eu não estou fazendo prospecção, é mais para ilustrar. Do valor do bem? Do valor do espólio, de tudo que o falecido deixou. Tudo que o falecido deixou. Ou seja, tudo que estaria a princípio no inventário, isso, seria debitado 7% desse valor. 7% para o advogado, é o que a gente cobra no escritório. Agora, se esse inventário for litigioso, se a família não tiver acorde, aí isso sobe para um patamar aproximado de 12%. Meu Deus do céu. 12%. E normalmente a família não está de acordo, né? Cara, eu vou dar um exemplo prático. Eu vou dar um exemplo da minha própria família. Eu e os meus irmãos, a gente se ama muito, a gente se respeita muito e tem uma relação muito bacana. Sim. Mas se eu, como advogado, não tivesse muito jogo de cintura, talvez essa amizade, essa cumplicidade tivesse esvanecido com o inventário. Sim. O inventário, ele tem um custo psíquico e
E é briga atrás de briga, é despesa. Grande. Aí um não tem dinheiro pra arcar com essa despesa, porque teria que dividir. Realmente, eu só vejo casos de desgraça nisso aí. As pessoas já estão fragilizadas, perderam um ente querido, um pai ou uma mãe, entendeu? E aí vão tratar sobre valores, e aí você já começa a partir do seguinte ponto. Você vai lá, o inventário vai descapitalizar esse patrimônio no mínimo possível de 20%. Então, você que trabalhou a vida inteira para construir um patrimônio, para deixar para quem você ama, ele já vai, se ele não tiver a grana para processar esse inventário, ele já vai descapitalizar 20%. No mínimo. Porque geralmente ele para assumir essa herança, ele tem que torrar esse bem, né? Então, se o cara tem um patrimônio, se o pai deixa pro filho um patrimônio de R$1 milhão, e ele passa, né, e passa pro filho, depois, enfim, do falecimento, ele perde R$200 mil de cara. E o que ele tem que fazer? Ele tem que vender esse bem para poder pagar e ficar com o lucro, e com esse lucro ele tem declaração de imposto de renda. Tem outros fatores que estão envolvidos. Por exemplo, quando você está vendendo um imóvel, vou dar um exemplo de um imóvel que está no inventário, ele já vai com deságio de pelo menos 20%. E aí você já tem 20%, mais 20% desse deságio. Meu Deus do céu, eu não sabia. E aí você vai ter o imposto de transmissão, doação causa-morte, que é o imposto que a gente chama de imposto da morte. Sim. E aí você tem um patamar de 4 no Brasil de 4,5% a 8%. Aí você bota o imposto do ITDMC nesse processo. Se você for contabilizar tudo que você vai ganhar, o seu filho vai descer de patamar social, ele vai ter mais despesa do que bem mesmo, né? Ele vai perder muito, vai perder muito desse bem. E é muito interessante numa perspectiva de herança que você, filosoficamente pensando, você pensa que herança é um presente que você vai receber e desfrutar automaticamente daquilo. Exatamente. No caso do inventário não é isso, né? Porque primeiro você tem que participar isso num documento. Segundo, você começa a ser, sei lá, não fala de dizer extorquido, mas começa a perder o patrimônio durante o processo. E eu vejo muita gente, eu acho que isso foi um movimento da década de 70 até a década de 90, herdando, pelo menos que eu participei como testemunho ocular, herdando apartamentos no Flamengo, em Copacabana, e entes queridos, enfim, partindo e deixando um apartamento que tinha... Não era só o valor do apartamento, mas a transferência sugava muito do dinheiro dessa pessoa, e pior, essa pessoa tinha que começar a arcar com o condomínio e o IPTU, que era altíssimo. Então, uma bola de despesa, né? E aí vem a holding familiar, que a gente estava conversando, que era só os mega ricos tinham conhecimento disso aí. Antigamente, só as pessoas muito ricas, por exemplo, Roberto Marinho, Odebrecht, essas pessoas não fizeram inventário. Elas constituíram holds antes, e esse patrimônio foi passado sem grandes despesas. Se, por exemplo, o Roberto Marinho tivesse que fazer um inventário... Imagina! Ele só de imposto seriam milhões de reais de imposto que ele recolheria para o Estado. E com a hold não. O que a gente pensa a respeito disso? A gente pensa que bens não tem que ficar na mão de pessoas físicas, porque pessoas físicas morrem. As pessoas jurídicas, ao contrário, elas duram para sempre, elas não morrem. Apesar de serem uma abstração jurídica, delas não existirem no mundo físico, no mundo jurídico elas existem. Sim. Só que elas não morrem. Então, não tem transmissão desse patrimônio. O que a gente faz? A gente, por exemplo, vou dar um exemplo, teu exemplo, por exemplo, você vai... elabora uma holding familiar para o seu patrimônio de R$1 milhão. A gente constitui uma pessoa jurídica e aí a gente pega esse R$1 milhão, esse imóvel de R$1 milhão, integraliza nessa holding, nessa pessoa jurídica. Num valor absolutamente mais baixo do que... Porque a gente vai integralizar pelo valor que você adquiriu esse bem que consta no seu imposto de renda. Então, hoje, por exemplo, um imóvel que custa R$1 milhão, você não comprou por R$1 milhão. Então, o imposto é sobre... 300 mil, 400 mil. O imposto... Primeiro, nessa transferência da pessoa física para a pessoa jurídica, você não vai recolher imposto. Porque a Constituição isenta você de imposto. Meu Deus, e que permaneça assim, né? A gente corre risco disso mudar, não?
Por enquanto não, mas ao contrário no inventário, que hoje você paga no Brasil de 4,5% a 8%, tem uma proposta no Senado para aumentar esse imposto para 20%. Misericórdia. 20%. Porque o Estado não quer que o patrimônio fique na pessoa física. Então, essa é uma forma de desincentivar que a pessoa física adquira patrimônio. E, por exemplo, quando você integraliza esse imóvel de R$1 milhão na holding, a gente constitui uma holding que chama Célula Cofre, e esse imóvel ele fica protegido dessa empresa. Essa empresa não vai ter nenhuma movimentação financeira, então, consequentemente, não vai ter nenhum risco pairando sobre esse imóvel. Você falou uma coisa que me deixou encucado aqui, que é o meu caso, por exemplo. Meu pai acumulou um patrimônio, e eu sou filho único, e ele transfere para mim nessa holding. E ele transfere tudo para mim. Se eu morrer, ele fica sem nada? Na verdade, o que acontece? Primeiro, a gente cria essa holding em nome do seu pai. Né? A gente integraliza essa holding, esse patrimônio nessa holding em nome do seu pai. Depois, o que a gente faz? A gente transfere essas cotas para você, através de uma doação. Só que fica gravado o usufruto dele com uma série de gatilhos. Você não vai ter poder nenhum sobre esse imóvel. Apesar de ser o dono das cotas, o seu pai continua em vida administrando essas cotas. Sim. Você não tem. E aí você protege a mim e a ele. Exatamente. Porque, por exemplo, se você falece antes dele, as cotas voltam para ele. Não então se transfere para os seus cônjuges ou para os seus filhos, a não ser que ele queira isso. Diferente do inventário, né? Quando você transfere para alguém, essa pessoa morre, é outra briga. Porque aí não volta para ele, vai passar para os seus herdeiros, entendeu? E a pessoa que constitui uma holding, ela quer ter a segurança de ter o domínio sobre esse patrimônio. Sim, naturalmente. Até por um revés ter que se desfazer desse bem, ou vender esse bem. Rapidamente. Ou doar, ou descobrir um outro herdeiro, vai fazer, claro, respeitando a legítima, vai trazer esse outro herdeiro para essa holding, vai distribuir igualmente essas cotas. A gente coloca nessa empresa uma série de gatilhos que eles são deflagrados de acordo com a situação jurídica que acontece. Entendi. Se você falece, por exemplo, essas cotas voltam para a mão do seu pai. Agora, se ele falece, que é a ordem natural das coisas, você já é o dono dessas cotas. Interessantíssimo. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na junta comercial, averba o óbito e você passa a ser o possuidor dessas cotas. Você passa automaticamente. Perfeito. E passa por um valor de R$500. Meu Deus do céu. Isso sempre foi uma proposta legal? Por que isso só os super ricos tinham esse conhecimento? Porque a lei modificou. E hoje você não precisa mais constituir uma sociedade anônima para poder fazer essa holding. Hoje em dia você pode constituir uma holding com uma limitada, que pode fazer isso com um capital social muito baixo, por exemplo, de R$1.000. Meu Deus do céu. Então, claro, o valor não pode ser ilusório. Eu não posso constituir uma holding com R$1. Mas R$1.000 é perfeitamente cabível. Sim. E aí a gente integraliza esse patrimônio nesse capital social. Gente, que é interessantíssimo querer saber se você faz parte desse grupo que está brigando, tentando entender como é que o inventário funciona. Se é o teu caso, coloque aí nos comentários para a gente poder entender e para ele responder os nossos comentários aí na nossa página. E outra coisa, aproveita esse mousezinho aí, aproveita no telefone, se inscreve no canal, ativa o sininho para você perder não essa oportunidade, ou seja, esse conhecimento, como muitos outros. Vocês repararam que esse patrimônio já está pela metade, né? Tem mais despesa em cima disso? Tem, cara. Pelos meus cálculos aqui, ele já está desidratado em 40%. Mas tem aí as certidões negativas, as escrituras que você vai ter que processar no cartório de notas. Tem o RGI, né? O registro de imóveis. E se você vender esse imóvel correndo para poder processar esse inventário, você provavelmente vai pagar ganho de capital, porque que é o lucro, né? Você adquiriu esse imóvel por um valor e hoje ele está valendo X vezes esse valor. Então você tem que recolher 15% de imposto de renda de ganho de capital. Isso e acontece... aí já está em quase 60% de desemprego. Isso acontece diariamente, né? Diariamente esses patrimônios são passados de pai para filho e a pessoa... Vitor, eu trabalho com direito de sucessões há muitos anos. A minha formação é em direito registrado notarial, família e sucessões. E o que eu pude notar no processamento do inventário é que ele é
por demais destrutivo. O desgaste emocional, né? O desgaste emocional da família, das pessoas envolvidas é muito grande. E uma sensação de que, imagina, se você tem 3 filhos envolvidos nesse processo, é notícia de gasto após notícia de gasto. Eu idealizo um grupo de WhatsApp vivendo o luto e falando, gente, tem que pagar mais isso. Aí um tem, o outro não tem e é um desgaste emocional. Você estava falando de herança, eu tenho uma ideia de herança muito amarga numa questão financeira, né? E eu vejo como é que a Bíblia trata essa questão de herança, né? Que é o patrimônio de Deus sendo passado pra gente. Só que ele ensina a gente a administrar esse patrimônio. E é diferente de um cara que hoje, apesar de ter montado, né, um patrimônio que deseja passar para os filhos, como você disse, né? Sim. Eu acho que todo pai ou mãe normal tem o desejo de criar um patrimônio para poder distribuir entre os filhos. É uma segurança, né? É uma segurança. E uma proposta divina, né? É Deus ensinando os seus filhos a administrar esse patrimônio para que eles sejam multiplicados. Então eu falei esses dias com um rapaz que está hospitalizado, eu falei assim, a graça de Deus, né, a glória de Deus, ela constitui o seguinte, em que você o conheça, a ele e seus atributos. E aí o cara passa a conhecer não só a personalidade de quem Deus é, revelado em Jesus, mas também entendendo daquilo que ele pode desfrutar, que é completamente diferente do que a gente vive em relação ao inventário. Então, o que eu entendo é que essa holding familiar, que antes era detida, né, só pelos mega bilionários, agora é uma solução de quem tem patrimônio e vai poder usufruir, né? Sim, palpável a quem tem patrimônio, não é nada. E se a pessoa jogar no Google inventário, tem um passo a passo, ou pelo menos assim, antes de saber sobre holding familiar, a pessoa que tinha que fazer um inventário, ela consegue jogar no Google e ver inventário passo a passo? Porque eu vi que é 1 milhão de fatores. Porque a gente nunca sabe o quão custoso é um inventário até passar por ele. A gente não tem noção, entendeu? O cidadão comum não tem noção do quanto custoso e o quanto dilapidador é o inventário em relação à herança. Você Por trabalha, mais informado que seja. Você trabalha uma vida inteira para constituir um patrimônio para quem você ama e justamente no momento mais difícil, no momento que você falta, as pessoas vão ficar desguardadas. Não, e ninguém avisa que vai perder o pai, né? Não é uma... geralmente é de surpresa o pai e a mãe. Ao contrário, na holding, você não precisa pagar isso tudo na hora, você pode ir concatenando esses gastos ao longo do tempo e você vai pagar isso de uma maneira muito tranquila. E quando você vier a faltar, essas coisas vão acontecer naturalmente, claro. Sempre fica o luto, sempre fica a tristeza, claro. Mas o custo emocional envolvido é muito menor. Nossa. A gente fala lá no escritório que a gente não mede os nossos clientes de holding em trabalho, em grana que está entrando no escritório. A gente vende soluções para famílias. Para amenizar essa dor. Para amenizar esse sofrimento, é muito gratificante. Eu trabalhei mais de 10 anos com direito de sucessões, eu pude comprovar, vivendo a diferença grosseira que é uma coisa e a outra. É como se estivesse enxugando um pouco do luto também, né? Sim. Porque se patrimônio é uma proposta de entregar para o outro, né? Metade de uma corrida, imagina, meu pai fala sobre isso, essa questão de inventário, que é um estresse. Ele passou isso com a minha avó Leila, e foi um estresse gigantesco. Ele gastou uma fortuna. O que você está me dizendo é que o cara que viveu até hoje com essa informação de inventário, ele tinha que ganhar igual ou mais do que o pai dele ganhava, para poder manter essa patrimônio peteca que o pai está deixando. Meu Deus, isso não é isso. Geralmente, não é a realidade. Até porque o cara correu uma corrida mais extensa em termos de tempo, né? Sim. E você tá meio que no começo da vida, enfim, ou no meio da vida. E meu pai falou isso milhões de vezes comigo e acho que nem ele tem essa projeção investigando de como de fato é. E ele, obviamente, graças a Deus vivo, né, tem um bom patrimônio e ele corre para todos os lados, até se reuniu contigo, né, para saber como é que ele diminui esse impacto. E ele gostou muito dessa questão de holding familiar. E que, diga-se de passagem, para agradar meu pai já é um negócio dificílimo, né? E eu acho que eu estou muito honrado de receber uma informação dessa aqui no podcast, porque um de nossos objetivos nessa questão de despertar, não é só apresentar o Jesus real para as pessoas, sabe? Não é só criar pontes entre aquele cara que não crê no evangelho e não entende do que se trata e aquilo que a gente está trazendo
trazendo? É trazer informação também, sabe? A gente trouxe informação política num outro momento aqui, falando sobre arte, a gente trouxe a própria informação de arte e agora uma informação jurídica que você que tem um patrimônio, seja ele gigantesco ou nem tão grande assim, e que já teme, né, essa transferência de patrimônio, e você também que tem muito patrimônio, né, e já não consegue, já não está no mesmo nível social do seu pai, de repente, porque está começando a vida agora, tem como correr para uma solução dessa, né? Sim, e eu fico muito feliz em saber que tem uma saída, né? A gente né? faz um estudo de viabilidade, vê quais são as condições do patrimônio familiar, traça um perfil, se é perfil de holding de uma célula, 2, 3... De acordo com o volume de patrimônio, a gente vai deixando esse sistema mais complexo para proteger cada vez mais esse patrimônio, né? Dos reveses que a vida geralmente nos oferece. Sempre pega a gente de surpresa, né? E você falou uma coisa também no final da tua outra frase, explicando o holding, que é você também, quando vende um apartamento, você tem que pagar o valor desse lucro, né? Porque você antes... Sim, você vai pagar imposto de transmissão inter vivos, que é o ITBI, que é recolhido pela prefeitura. Qual é o percentual desse imposto? Hoje, aqui no Rio de Janeiro, acredito que está entre 3% e 4%, mas também tem proposta de aumentar. Ou seja, mais 4% do valor do bem. Coisa que quando a gente integraliza na holding, a gente está passando, teoricamente, inter vivos de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. E a Constituição, ela isenta desse pagamento desse imposto. Eu gostei da ideia do cofre. Que a gente chama célula cofre. É um apelido que vocês deram ou isso é um nome real? Não é um nome jurídico, é um apelido, de certa forma, que a gente faz, porque é como um cofre, ele é imutável, ele é... Cada um tem fixo. uma chave. Isso. E ele fica imutável, não tem operação financeira nem econômica com essa holding, ela fica parada. Sim. Aí, por exemplo, você tem vários imóveis, integraliza, mas você quer alocar esses imóveis, você quer fazer locação de imóveis. Você não vai alocar pela holding, a gente vai criar uma outra célula, que é uma célula operacional, e aí sim você vai fazer essa operação de locação por essa célula operacional. Dependendo, a gente cria uma outra célula, que é uma célula destino, que é para você minimizar o imposto que você recolhe. Por exemplo, se eu vou alocar esses imóveis como pessoa física, eu vou recolher mais de 20% de imposto de renda. Verdade. Se eu estou alugando esses imóveis pela célula operacional, você não tem que... 6%, é muito menos. Meu Deus do céu. As pessoas não têm, às vezes, o pai constituiu vários imóveis e aí quer fazer a holding, mas eu loco esses imóveis, a célula cofre ela é imutável, eu não vou poder alocar esses imóveis. A gente vai criar um sistema mais complexo para que isso não gere impacto e proteja esse patrimônio. Até porque essa outra empresa operacional que vai fazer essa locação, ela tem riscos, porque ela exerce uma atividade econômica. E se ela sofrer algum dano, a holding fica resguardada, o patrimônio fica resguardado. Sensacional. Entendeu? Aí sim. E sem contar que se você quiser doar as cotas, se você quiser vender o imóvel, quiser desfazer a holding... O que acontece, né? Eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive nenhum exemplo de pessoas querendo desfazer a holding. Nunca tive. Porque é um sistema muito sinal sólido. Que funciona, muito sólido. Não tem por que você desfazer. Mas vamos dizer que você tem uma coisa de doença na família, precisa levantar um valor muito alto, rápido. A pessoa que constituiu a holding, que tem o poder das cotas, não o dono pode liquidar essas cotas. Pode liquidar essas cotas, vender o patrimônio e desfazer a holding sem nenhum problema. Pô, sensacional. É muito, assim... porque quando a gente apresenta o croquis estrutural, que a gente mostra as diferenças no papel, de quanto você vai gastar numa compra e venda, numa doação, clareia, no testamento, na holding com uma célula, na holding com 2 células, na holding com 3 células mais complexa, a diferença de custo é grosseiro, tão imensa que a pessoa fica... Como que ninguém sabe disso? E até para o profissional mesmo, né, do direito, assim, que está acompanhando essa questão do inventário, eu acho que o cliente, né, desse advogado fica com a sensação de estar sendo roubado, porque o Estado vai tomando de você 5% mais 7% e fora que você tem que sair da sua casa e ir para cartório e para não sei aonde, declarando não sei o quê. As pessoas ainda falam, mas você cobra 12% no inventário judicial? Gente, o inventário judicial, ele tem data para começar, mas ele não tem data para terminar. Misericórdia. Eu tenho um inventário judicial que está há 12 anos na justiça e não tem perspectiva de término, porque os herdeiros
não entram em acordo sobre nada. Sempre um questionando, sempre um... Isso é muito triste, cara. Viraram inimigos isso por conta dos bens. E na holding, isso já está estabelecido antes, já está tudo dividido antes. Assim, e não tem essa guerra, não tem esse estresse. O ganho financeiro e o ganho emocional que você tem é discrepante demais. E não tem como medir, né? Essa questão emocional é o que mais me preocupa. Assim. É claro que esse patamar varia de acordo com a complexidade da holding. Quanto mais complexa, mais ganho você tem. Você chega a comparar 60% de desidratação do patrimônio no inventário com 5% da holding. O gasto da holding é 5%. Isso é o tipo de coisa que tem que estar fazendo propaganda para que as pessoas saiam desse sufoco, mas as pessoas têm pouquíssimos profissionais da área. Eu nunca tinha ouvido falar. O que a gente condena muito a política, né? Eu tô fazendo um MBA agora sobre essa matéria, mas eu já tenho, no caso, o know-how de trabalhar... Não, já vive essa realidade, né? A gente faz muita questão da política, mas em outras funções também, em outros ofícios, digamos assim, a gente tem maneiras de facilitar a vida do cidadão. Você vê no seu caso, por exemplo, nessa questão de patrimônio, eu estava conversando com um rapaz que é engenheiro também nesses dias, e ele falou, olha, o jeito que a gente se relaciona com a alvenaria é um atraso completo. E aí eu não sei se é a opção de você aí que é engenheiro que está assistindo a gente, deixa aí no comentário, mas ele falou, tem outras maneiras de você construir casa, apartamento, prédio comercial, se você tem um terreno e quer transformar isso numa capacidade de... Em outros países do mundo, você vê o custo reduzido muito mais rápido, porque a gente tem um modo arcaico de fazer a construção. Não, é tudo completamente diferente. A minha esposa, que é arquiteta, ela lida com isso diariamente. Todos os dias tá aqui alguém para... vou deixar seu comentário lá no nosso canal. Lá. Ela tá ali tímida. Porque assim, o tio da Bruna, por exemplo, ele tem uma empresa que pavimenta, né? Sim. E trabalha para o governo. E ele me mostrou como é que funciona o começo da carreira dele com essa empresa, o meio da carreira e o fim, porque ele vende para um grupo de investidores, quer se aposentar, enfim, é apaixonado pelo Brasil, e ele é um americano. E ele falou assim, olha, o processo é simples. Eu me apresentei à prefeitura e disse, olha, eu tenho a capacidade de fazer isso. E quero pegar esses contratos para poder fazer isso, né? Ou seja, pavimentar essas ruas aqui, a rua A, B e a rua C. Ele prova que ele é capaz, tem o nome limpo, a prefeitura faz um contrato com ele vai no banco, mostra, olha, eu tenho um contrato com a prefeitura. O banco financia o maquinário, etc e tal. Ele vai... Quando ele começa a obra, ele recebe antecipadamente do governo 25% do valor do pagamento daquilo que ele está se propondo a fazer. Quando ele termina a obra, 2 anos depois ele recebe o resto do pagamento. Não, quando ele termina a obra, ele recebe mais 25% e 2 anos depois ele recebe o resto do pagamento. Por quê? Porque o governo financia o processo, e é um setor privado. Sim. Ele financia o processo, quando você entrega, ele completa a despesa que você teve com lucro, ou seja, 50% ali foi a operação que você teve, e 2 anos depois ele te paga a diferença, porque ele vai ver... Ele, na verdade, te responsabiliza pela durabilidade daquilo que você entregou. Sim. Olha a diferença de comportamento no setor privado que tem quando o governo contrata e aqui no Brasil como é que é feito. É uma diferença gigantesca. Sem contar a burocracia, né? Que o nosso sistema... É enorme. A burocracia enorme. Muito grande. Tem uma questão também que ficou na minha cabeça, é que geralmente quando você escolhe uma profissão para seguir... Tem um reflexo na tua infância, né? Então eu tenho um amigo, por exemplo, que a mãe foi comissária de bordo. Na época era aeromoça que chamava. Se chamar alguém de aeromoça hoje em dia sem problema. Os pais, na verdade, né? E desde pequeno ele tinha certeza que ele queria ser aviador, né? Essa questão de holding familiar ou questão do direito é um negócio de berço assim? Não, porque parece assim, tu sofreu um trauma e tu foi perseguir aquilo para ajudar o mundo. Não, nada disso. Eu não sou o paladino da justiça. A minha família ela é basicamente militar. Meu pai, meu irmão, minha irmã chegou a ser militar, mas depois ela foi trabalhar como enfermeira do município. Minha outra irmã é assistente social. Né? Não tem ninguém com formação no direito. De onde tu tirou o direito da cartola? Eu sempre gostei muito de ler e de falar também, né? E eu acho que eu encontrei esse lastro do direito, que é onde... Achou uma causa que vale a pena brigar, né? Vale a pena brigar. Como eu já falei, eu me formei em meados de 2011, trabalhei muito tempo advogando para cartório. Uhum. E aí...
comecei a trabalhar com direito de família e sucessões. E descobriu a pólvora. Através do professor Márcio Carvalho Sá, ele tem um canal importante sobre holding e tudo. Eu conheci e falei, cara, não pode ser. Pois é, a minha reação é essa, não pode ser. Não pode ser assim, não é possível, tem que ter alguma coisa errada. E aí eu fui atrás, esmiuçando juridicamente, julgados e tudo. Cara, e é um processo legal, né? Lícito, aberto, escancarado, não tem nada de errado, está disponível e as pessoas não conhecem. Eu tenho a sensação quando a Bíblia fala assim, meu povo peca por falta de conhecimento. Eu acho que, tipo assim, entre muitas coisas, além das leis de Deus, acho que é por aí também. Muitos colegas não conhecem, porque, assim, conhecem, fazem inventário, que é uma coisa muito mais corriqueira. E sofrida. Sofrida para o profissional, inclusive. Pois é. Porque eu sou... Ninguém sai feliz disso, só o Estado. Eu sou o tipo de profissional que me envolvo com a dor do cliente e isso me afeta. Não deveria, mas me afeta bastante. E muitas vezes a gente acaba sofrendo junto com a família. E através do professor Márcio Carvalho, a gente conheceu e eu fui a fundo, investiguei, fiz cursos de extensão na área, fiz jornadas e comecei a trabalhar e com a prática vem o know-how. Agora eu estou fazendo um MBA dentro dessa área de direito empresarial até para fortalecer ainda mais o conhecimento. Né? De avançar isso aí, né? De planejamento patrimonial. Eu não consigo largar o pensamento, o raciocínio de que a gente tem político aí que não tem a capacidade de chamar para perto advogados, arquitetos, engenheiros, para poder ouvir como a profissão pode beneficiar e como é que a gente pode minimizar o impacto. Que, por exemplo, mesmo que esses políticos tivessem acolhido, digamos assim, um advogado que não conhecesse a holding familiar, na questão do inventário, a gente podia gerar um impacto de redução nesses impostos. Mas é justamente o contrário. É o contrário. O Estado quer cada vez... Por exemplo, você acha que 20%, que é o que está tramitando no Senado para aumentar o ITBMC, o imposto para 20%, que hoje está entre 4% e 8%, dependendo do estado do Brasil, você tem uma proposta para aumentar para 20%. Você acha muito? Nos Estados Unidos é 40%. Na Inglaterra é 40%. E não tem uma justificativa, né? Aqui a gente... Tem. A justificativa é tirar da mão da pessoa física e colocar na pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica é uma pressão movimenta a economia. Entendi. Entendeu? Teoricamente, no caso da holding não, porque a holding a gente constitui uma célula cofre imutável. E não tem lucro, né? Na verdade, não tem movimentação econômica nessa holding. Nas outras... satélites, sim. Nas outras holdings que a gente constitui satélites, aí sim. Que é aluguel, que é... Sim, aluguel. Ou até, por exemplo, você tem empresas e você quer fazer... criar uma holding para controlar essas empresas, que é o sentido da holding, né? Ela foi criada com esse intuito. De holding vem de segurar, de controlar, justamente por isso. Você cria holdings para fazer esse tipo de coisa, mas... A proposta é que esse patrimônio que hoje está na mão das pessoas físicas venha para a mão das pessoas jurídicas, porque isso movimenta muito mais a economia. Então, quando o legislador aumenta essa alíquota de imposto... É para pressionar que o cidadão... as pessoas a fazerem isso. Entendi. Em países desenvolvidos... Mesmo assim, eu acho muito assustador. Assim. Eu não sei se aqui no Brasil... O intuito do legislador já é diferente. Criar uma benesse social. A gente é um povo muito diferente. Mas eu também não estou aqui para julgar o coração de ninguém. E tem uma pegadinha que a gente faz aqui no Desperta, que é o seguinte, é um pensa rápido, né? Eu quero te pedir para você, olhando para aquela câmera lá, mandar uma mensagem de despertamento para os jovens que querem seguir uma carreira como a sua, ou você como cidadão. O que você pode contribuir com uma frase ou um pequeno texto e que vai colaborar com que essa pessoa que está te ouvindo não só seja incentivada a trilhar o teu caminho de sucesso, ou se tornar um advogado, ou procurar dentro do direito um caminho que ele possa beneficiar as pessoas que estão numa dificuldade enorme e não sabem sair daí? Primeiramente, eu fui cético muitos anos da minha vida e eu pude perceber que o peso que você carrega sozinho, às vezes, você não aguenta. Quando eu conheci a Deus, eu aprendi a dividir esse peso com o Senhor e as coisas passaram a ser mais fluidas. Eu peço a você que não conhece a Deus que no seu quarto, no seu lugar secreto, chame por Ele, faça um teste com Ele, converse com Ele. Fala assim, Senhor,
se você está aí, manda um sinal para mim, conversa comigo, e você vai ver que coisas mágicas vão acontecer na sua vida. Se você tem um intuito de ser um advogado, ou de ser um médico, ou de ser um engenheiro, não desista do seu sonho. Eu sei que as coisas são difíceis, ainda mais no nosso país, mas tem jeito para tudo. Assim, trabalha duro, estuda, termina a sua graduação, que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Tem uma coisa que precisa ficar claro também, é que você vai ter uma palestra agora dia 27, Sim, né? Dia 27 a gente vai fazer no canal CSA Advogados do YouTube. A gente vai deixar um linkzinho aqui. E lá a gente vai esmiuçar bem esse assunto, para as pessoas até que não têm entendimento jurídico consigam compreender. Ou seja, não só para advogados, né? Sim, pessoas em comum vão poder acessar o conteúdo e vão entender sobre as holdings familiares. Como sair desse sufoco, né? Evitem inventário a todo custo. De evitar. Às vezes não tem como evitar, porque a pessoa já faleceu e aí não tem como mais construir a holding. Então, legalmente, você vai ter que fazer inevitavelmente o inventário. Mas lá você vai aprender bastante sobre esse assunto de forma bem esmiuçada. E é gratuito? Claro, é YouTube. Você acessa lá o canal CSA. Eu acho que isso é maravilhoso. No dia 27 de outubro, que você vai ter uma palestra bem bacana sobre esse assunto que vai tirar todas as suas dúvidas. A outra coisa que a gente faz aqui é, se você puder escolher uma pessoa para sentar nessa cadeira para participar desse podcast que seja relevante, quem você escolheria? Cara, quem eu escolheria? Bom, vou fazer o convite pro meu amigo, colega advogado Fábio Morandini. Ele tem um trabalho bem interessante sobre planejamento financeiro. Eu acho que ele tem muito a acrescentar para o seu canal aqui e vai falar coisas bem interessantes sobre o mundo das finanças para as pessoas. Um homem relevante. Fábio, fica o convite aqui. Comenta, aparece no nosso canal e comenta aí para as pessoas possam te conhecer. E vou chamar você, tentar entrar em contato com você, eu pedir para a equipe entrar em contato com você para aproveitar um papo gostoso desse, dar continuidade nessa questão de planejamento. Senhoras e senhores, eu conversei com um advogado incrível e que vai trazer não só um despertamento, né, para a tua dor aí, mas também alguém que vai te incentivar a encontrar razões para que você possa não só minimizar o impacto, mas passar pelo teu luto de maneira honrosa. Espero que tenha acrescentado na vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado do papo. Fiquem com Deus. Foi um prazer muito grande. Não esqueçam de se inscrever no canal e a pressionar o sininho lá para que você possa receber mais desse conteúdo. Fiquem com Deus. Prazer enorme. Obrigado por ter vindo aqui. Meu Vitor. Forte abraço.